Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para mais uma aula de matemática do 7º ano. E como sempre, de costume, a gente vai fazer o quê? A correção da atividade da aula anterior. Então, peguem o seu caderno e vão conferir as respostas. Primeira questão. Qual é a média aritmética de 7 e 11, de 13,4 e 25,2? Bem, lembram da aula passada? O que seria a média aritmética? A média aritmética, aí a gente faz o quê? Faz a soma dos valores e divide pela quantidade, certo? Então, aí a gente tem os 7 e 11. Então, a gente vai somar 7 mais 11 e dividir pela quantidade de números que tem, que é 2. Então, vai ser dividido por 2. Então, vai dar 18 dividido por 2, que vai dar 9. Na letra B, já temos números com casas decimais. Mas faz a mesma coisa. Você vai somar e dividir pela quantidade. 13,4 mais 25,2 dividido por 2, certo? Somando aí, a gente tem 38,6 dividido por 2, que vai dar 19,3, tá? Então, essas são as respostas da questão 1. Já na questão 2, diz o seguinte. Durante alguns dias, Pedro anotou quantos minutos levou para percorrer de bicicleta o trajeto da casa dele até o trabalho. Então, ele anotou do primeiro, do segundo, do terceiro, quarto e quinto dia. Questão A. Calcule a média aritmética e a amplitude dos dados apresentados. Alternativa B, determina a amplitude aí dos dados apresentados. Então, vejam só. Na primeira, ele pede a média. Se ele está pedindo a média, você vai calcular o quê? Somar a medida do tempo, que são os minutos, e dividir pela quantidade de dias. Quantos dias foram? 5 dias. Então, somando 26 mais 25 mais 24 e mais 26, dá 125. Divide pela quantidade, que é 5, o resultado aí é 25 minutos. Já a amplitude dos dados apresentados é o que? A gente vai pegar o valor maior menos o valor menor. Então, a medida de tempo maior que ele fez foi de 26 minutos. E a medida menor que ele fez foi de 24. Então, eu faço 26 menos 24, que vai dar 2 minutos. Percebam aí que a amplitude ela é bem abaixo. Então, essa média, ela está numa relação correta dos dados, certo? Sempre quando a amplitude for menor, aí a gente tem uma média melhor, mais exata. Na terceira questão, diz o seguinte. A média de 6 números é 5. 5 desses números são 2, 3, 7, 8, x e 6. Qual é o outro número de x? Então, como é que a gente faz, professora, se eu não sei o outro valor? Bem, mas ele dá a média. Como é que a gente calcula? Há uma maneira da gente calcular. E é isso que a gente vai verificar agora. Se a média, certo, é dada pela soma total e divide pela quantidade, então aí a gente tem os números 2 mais 3, não é isso? O outro número da média é o quê? Mais 7, mais 8, o x e o 6. Então, vai ser mais x, certo? Mais x e mais 6. E vai dividir pela quantidade. Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, divide por 6, certo? E aí, vai dizer aí, no caso, que a média vai ser quanto? 5. Certo? A média não é 5, então é o resultado. É o total que a gente já tem, ele já deu a média. A gente faz o quê? Multiplica meios pelos extremos. Então, eu vou multiplicar 6 vezes 5, que vai ser 30. E aqui eu vou somar. 2 mais 3, 5, certo? 5 mais 7, 12. 12 mais 8, 20. 20 mais 6, 26x. Então, eu tenho 26 mais x. Esse x eu não sei, é o que eu quero descobrir. Então, eu vou isolar o x. Sinal de igualdade. Repete o 30. E faz o quê? Coloca esse 26 no segundo membro. Ele está positivo, a gente coloca o sinal de menos. Então, faz 30 menos 26, que vai dar quanto? X é igual a 4. Logo, a alternativa que a gente encontrou aí foi qual? Foi a letra C, que é 4, certo? Já na quarta questão, diz o seguinte. Durante uma semana de segunda-feira a sexta-feira, uma loja vendeu
125, 140, 100, 130 e 120 camisetas. Em média, foram vendidas quantas camisetas por dia? Então, o que é que eu vou fazer? Vou somar, certo? Somar os valores aí e dividir pela quantidade. Quanto é que vocês acham que é a quantidade aí? Vamos verificar? Então, fazendo aí 125 mais 140 mais 100, certo? Mais 130 e 120. Contem aí quantos números foram. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou dividir por 5. E agora eu vou somar. Fazendo cálculo mentalmente. Aqui, esse com esse vai dar quanto? 100 mais 100, 200. 30 mais 20, 50. Então, aí aqui eu tenho 250. Esse 250 mais 100 dá quanto? 350. Aí a gente já vai e coloca 350 aqui, ó. Certo? Aí aqui a gente tem mais 100, dá 450, certo? 450. Aí sobrou 40. A gente coloca 40 de lado, que vai dar 490. Mais 125, certo? Aí a gente coloca e faz a soma. 5, 9, 10, 11, sobe 1, fica 4 mais 1, 5, com mais 1, 6. Vai dar o todo 615. Então, feita a soma, dá 615. 615 dividido por 5. Quanto é que dá? Só a gente armar a contazinha de divisão, se a gente não souber de cabeça. Primeiro, a gente vai dividir o 6. 6 é maior que 5, então eu posso dividir. Quantas vezes esse 5 vai caber no 6? Apenas uma vez. Por quê? Uma vezes 5, 5. Para chegar em 6, falta quanto? Falta 1. Então, eu coloco aqui. 1 não dá para dividir por 5. Então, eu vou baixar o próximo, que é 1. Então, agora eu tenho 11. Quantas vezes o 5 cabe em 11? 2 vezes, certo? Por quê, professora? 2 vezes 5 vai dar 10. 10 para chegar em 11, falta 1. 1 não dá para dividir, resto 5. Então, eu desço 5, fica 15. Então, quantas vezes o 5 vai caber em 15? 3. 3 vezes 5, 15. 15 para 15, nada. Então, a gente achou a resposta, que é a alternativa aí que vocês encontram, que dá 123, certo? 123 camisetas. Então, essa é a média para a gente calcular. Hoje, certo? E na quinta questão, ainda temos a quinta questão, que é o seguinte. Um professor fez uma pesquisa de idades em uma turma do ensino médio, composta por 15 alunos, e obteve os seguintes resultados. Então, esses são os resultados, e ele quer saber qual é a amplitude das idades dos alunos dessa sala de aula. Lembram? Amplitude, eu vou pegar o valor maior menos o valor menor. O valor maior que temos aí é 18. 18. O menor, 14. Então, você vai fazer 18 menos 14, 4. Então, a amplitude das idades vai ser 4. Correto? E hoje a gente vai também dar continuidade a esse assunto de estatística, certo? Ainda trabalhando com média e amplitude dos dados. Vamos continuar aí, ó. O conteúdo vai ser cálculo da média e da amplitude de 2 ou mais conjuntos de dados e análise de um conjunto de dados coletados. Relembrando aí o que seria a média aritmética, professora. A média aritmética de 2 ou mais dados numéricos, dividimos a soma desses números pela quantidade dos números dados, certo? Então, aí a gente soma os dados todos e divide pela quantidade, ok? Como é que a gente aplica a situação em uma situação? Então, temos aí o número de batimentos cardíacos por minuto e a sua frequência, nessa tabela aí de análise dos dados, certo? Considerando inicialmente as frequências cardíacas que aparecem, isto é, desconsideramos as frequências de cada uma delas, assim os valores para os quais calcularemos a média aritmética são. Então, vamos lá. Vai ser 70, colocando em ordem aí, cresce do menor para o maior. 75, 76, 77, 78,
79, 80, 85, 88, 90 e 92. E aí a gente vai calcular a média, certo? Como é que a gente calcula a média? Vamos somar todos esses valores e dividir pela quantidade, que aí no caso a quantidade vai ser 10. Somando deu 820, dividido por 10 deu 82. De modo geral, podemos dizer que na média a frequência cardíaca dos alunos da turma foi então de 82 batimentos por minuto, certo? Então vamos lá praticar mais um pouquinho, aprender sobre média para a gente ficar bem, né? Então vamos lá. Neste gráfico representa o número de pontos de 0 a 100 que cada aluna da equipe de Sueli fez na final da competição de ginástica. Então, analisando esse gráfico, certo? Me digam aí, qual é o total de pontos que a equipe fez? Como é que eu faço para saber o total de pontos que a equipe fez? E na letra B, determine a média de pontos da equipe. Para eu saber o total, eu vou somar o número de pontos. Sueli fez quanto? Fez 80. Anne fez quanto? Fez 90. Beth, 50. Keila, ela atingiu 100 pontos. Liz, 40. E Elo, 60. Então, aí a gente vai calcular, somar esses valores que elas fizeram. Então, deu um total de 420. Esse foi o total da equipe. E como é que eu determino a média? Se você já fez a soma total desses valores, basta agora dividir. Quantas meninas são? São 6, então eu vou dividir por 6. 420 dividido por 6 vai me dar 70. Então, a média aí vai ser de 70 pontos nessa competição. Questão 2, certo? Aí você tem o professor, certo, de educação física. Ele mediu as alturas dos alunos, né, de basquete da escola. E aí estão as medidas da altura deles. Beto tem 1,80 m, Felipe 1,90 m, Sandro 1,85 m, Ricardo 1,91 m e Sérgio 1,78 m. Aí ele quer saber, no caso, qual é a média das medidas de altura dessa equipe. Para a gente saber a média, fazemos o quê? A soma desses valores tudinho e dividimos pela quantidade de alunos, que aí a gente tem 5. Vamos verificar? Eu tenho 1,8 mais 1,9 mais 1,85 mais 1,91 mais 1,78, ok? Que aí vai dividir por 5. Dividindo vai dar aproximadamente 1,84. A vírgula está errada, mas a gente coloca essa vírgula entre 1,84, certo? Aí ele quer saber, no caso, aproximadamente. Então, qual é o mais próximo de 1,84, certo? Vai ser 1,85 metros, ok? Próximo. A altura e a idade de algumas pessoas da família de Felipe. Rodrigo, Cláudia, Márcio, Felipe, tio Sérgio e vó Corina. Então, temos a medida aí das suas alturas e das suas idades. E ele quer saber que calcule a média das idades dessas pessoas. Então, eu vou pegar e somar suas idades. 42, mais 38, mais 16, mais 12, mais 28, mais 80. Quantos são os familiares? 6. E aí eu vou dividir. Aí ele depois quer saber a média da estatura. Ou seja, quando ele fala em estatura, é a altura deles. A mesma coisa. E a amplitude de ambos, aí você vai verificar qual é o valor maior menos o menor. Ok? Vamos ver como é que a gente resolve? Vejam só. Aí a gente já calculou, mas a gente tem um passo a passo de cada questão, certo? A média da altura. Aí eu vou somar tudinho, que dá 9,84, dividido pela quantidade de familiares, que são 6, que vai dar 1,64 metros. Então, a média da altura dessa família vai ser de 1,64 m. Já a média da idade, né, vai dar aí 36 anos, certo? E a amplitude, aí a gente vai verificar se está correto ou não, aí está balanceado essa média. Em relação à média da altura, sim, porque deu menos, né, que a média. Pegou a altura maior, que aí foi do tio Sérgio, 1,73 metros, menos a idade da avó Corina, a altura, né, que
foi de 1,51 m. Fez isso, deu 0,22. Já a amplitude da idade, pegou da maior, que foi de 80 anos, foi a da vó Corina. A menor idade foi de Felipe, que tem 12 anos. Então, fez 80 menos 12, deu 68. Veja que a amplitude está maior que a média. Porque a gente tem um número bem extremo aí, que é o de 80 anos. Então, isso iria acontecer realmente em relação à amplitude da idade, porque você tem um número bem maior. Por isso que, às vezes, a média aritmética ela não é muito utilizada. Utilizamos outra média, que em outros assuntos vocês vão estudarem, que ela serve melhor justamente para balancear a média aproximada, ter uma precisão melhor em relação à média. A última aí é a outra questão. A gente tem uma tabela, né, dos dados obtidos por Ana. Então, observando esses dados, indique qual das afirmações a seguir não condiz com as informações na tabela anterior. Então, aí a gente tem um número de clientes, o gênero sexual, o número de clientes, a idade deles. Então, aí o número de clientes é 50 e 65. Aí, 50 são masculinos, 65 dos clientes são femininos. Então, a gente vai analisar cada alternativa dessa. Na alternativa A, vamos ver se é verdadeira ou falsa. A amplitude dos dados na pesquisa por idade é dada por 80 menos 15, que dá 65 anos, pois pessoas menores de 15 anos não foram entrevistadas. Aí você vai lá nas idades e vê que entre 35, aí a gente só tem entre 15 e 34, então são pessoas maiores que 15 anos. Realmente não foram entrevistados menores de 15 anos. Então tá correto, porque a gente pegou lá o valor da maioridade, que é de mais de 80 anos, certo? Então fez 80 menos 15, que vai dar aí a amplitude 65 anos. Então aí a alternativa A seria verdadeira. Na B, a amplitude das alturas das pessoas entrevistadas pode ser medida por 1,80 m menos 1,40 m, certo? Porque dá 0,4 metros, pois não há registros de pessoas menores de 1,4 metros. Aí você vai lá na altura e vê se realmente a menor altura é 1,4. E a outra que ele diz, a maior é 1,80 m. Tá lá na tabela também, 1,80 m, que são 15 clientes que têm 1,80 m, mais de 1 metro. Então, aí você faz do valor maior menos o menor. Tá correto, 0,4 metros. O número total de participantes é de 115 pessoas. Aí você vai fazer a soma. 50 lá, mais 65 e verificar se está correto. Na alternativa D, a maior parte dos homens mede mais de 1,70 m e tem altura menor que 1,69 m. Aí vocês verificam, certo? Na altura. Não temos homens menores que 1,69 m. Só verificar na tabela, que aí a gente pode ver, certo? Que a alternativa A vai ser verdadeira, como conferimos. Na alternativa B também vai ser verdadeira. A letra C também, porque quando eu somo esses valores lá das pessoas do quantitativo de clientes, vai me dar 115 pessoas. A alternativa F é falsa, porque a gente não tem altura menor que 1,69 m em relação aos homens. Então, vejam que a média, a amplitude, a gente pode verificar tanto gráfico como tabela, certo? Situações de cotidiano, de dia, até de vocês mesmos em casa, para calcular. No caso, seus pais, por exemplo, fazem compras, aí querem saber a média que gasta durante o mês, comprando comida, ou na energia, pagando água, entendeu? Aí vocês fazem análise em relação a isso da média. Só é pegar os valores totais, somar e dividir pela quantidade. Faz também em relação à idade, altura, tá? Então sempre está relacionado à média. Geralmente também nos jornais é muito apresentado as médias em porcentagem também. Além de dados assim, em números decimais, números inteiros, é dado também em porcentagem a média. Certo? Espero que tenham gostado, aprendido mais sobre média. Então, até uma próxima aula.